Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Alzirão da Massa, o nosso querido ALZR, que nos últimos meses, aí, principalmente acho que nos dois ou três meses, eu levantei um pouco a questão de algumas preocupações que eu tenho sobre o fundo, sobre a questão da alavancagem, a questão do como o fundo vai pagar essa alavancagem, a questão do que eles informam como a parte de disponibilidades para pagar essa alavancagem. Até acho que o último vídeo foi que eu falei que o fundo estaria tranquilo para 2025. E esse mês, pessoal, eu conversei com algumas pessoas muito importantes no mercado financeiro, que não são tão conhecidas, mas que têm muito dinheiro, e eu acabei tendo uma visão um pouco diferente da que eu tinha, e eu já vou explicar para vocês na hora que chegar. Mas aqui, pessoal, é importante, eu quero deixar bem claro que eu não mudei a minha opinião, continuo achando que o fundo está bem alavancado, como vocês sabem, ele está bem alavancado, porém eu vejo a situação hoje muito mais tranquila. E até para acalmar um pouco, eu vejo que algumas pessoas que investem no LZR, alguns cotistas do LZR, eu vi nos comentários um pouco preocupados, e de fato, a gente não pode simplesmente, acho que aqui é um primeiro ponto importante, a gente não pode simplesmente investir num ativo e deixar de lado. A gente sempre pensa, vou investir para o longo prazo, vou colocar e vou esquecer. Não, pessoal, vocês têm que monitorar, porque afinal é o dinheiro de vocês sabem o quanto que é difícil conquistar o dinheiro. Então vocês têm que monitorar e é sempre bom estar alerta nos investimentos. Mas eu acho que algumas pessoas ficaram um pouco preocupadas e eu acho que isso também me motivou a procurar entender um pouco mais alguns pontos que vocês... E aí eu quero que vocês tirem as próprias conclusões de vocês. E aqui, pessoal, um ponto importante, como vocês sabem, dá a impressão, o Eric vai maneirar agora na crítica ao LZR. Não é isso, é uma outra abordagem. E isso é importante, pessoal, porque vocês sabem que eu não passo pano para gestor nenhum. Não sou de fazer isso, trato todos os fundos da mesma maneira, diferentemente como vocês sabem que existe aqui no nosso mercado de influenciadores de YouTube, sabem que para alguns fundos descem o cacete, para outros fundos passam despercebidos, e vocês sabem que eu não sou assim, eu tenho o mesmo tom para todos os fundos, e quando eu erro eu venho aqui e falo, e quando eu mudo um pouco, ou mudo a minha visão, eu venho aqui e falo. Mas vamos, sem mais delongas, vocês já vão entender quando eu chegar neste ponto. Mas primeiro eu quero tranquilizar para vocês que o LZR está muito tranquilo. Ele é, na verdade, muito tranquilo não. Ele é um excelente fundo. Excelente fundo, porém alavancado. E aí que está um ponto, principalmente sobre as disponibilidades que eu quero comentar com vocês. Mas bora para o relatório gerencial. Mas antes de começar o relatório gerencial, aquela curtida básica. Eu sei que vocês gostam muito do meu canal, me ajudam muito e continuem ajudando, curtindo este vídeo, beleza? Então bora para o relatório gerencial sem mais delongas, porque eu me enrolei muito nesse início. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de abril de 25. O fundo aí, como vocês sabem, desdobrou a cota. O fundo hoje ele está na cota patrimonial 10,42. Pessoal, não mudei a minha opinião sobre desdobramento, vocês sabem qual é a minha opinião. Inclusive eu fiz um vídeo no domingo sobre, não sei se foi esse domingo, foi domingo passado, sobre desdobramento. A minha opinião continua a mesma, eu acho totalmente desnecessário, mas não vou mais falar sobre isso, porque eu sou voto vencido nessa questão do desdobramento. E aí a gente vai monitorar, pessoal, para saber se de fato vai ser vai aumentar a liquidez do fundo. Inclusive eles tomaram uma atitude que justifica, já pelo menos justificou o desdobramento. Então vamos lá, pessoal, o fundo aí abriu, 6 dos 23 imóveis já tiveram seus aluguéis corrigidos pela inflação. Lembrando sempre, né, pessoal, a LZR, ele é um fundo com contratos 100% atípicos. São contratos longos, embora tenha alguns vencendo aí, como qualquer outro fundo, mas são contratos longos, com aquelas multas pesadas, né, em caso de rescisão, e contrato atípico não existe revisional, então não tem a chance do ou inquilino ou fundo chamar o locatário ou vice-versa para renegociar, repactuar as bases contratuais. O contrato é válido do início até o fim, tendo apenas reajustes inflacionários, que é o que aconteceu aqui na LZR. 6 dos 23 imóveis já foram, que representa 25% das receitas, e terá o restante aí todos os imóveis no segundo semestre. Falando aqui sobre
a questão da LZR, eu vi algumas pessoas reclamando sobre isso, sobre não fui consultado para a Assembleia. Pessoal, vocês têm que entender que quando vocês investem no fundo imobiliário, vocês necessariamente precisam ler o regulamento do fundo que vocês investem. O fundo, ele não precisa chamar você, cotista, para algumas coisas, entre elas decidir desdobrar. Tá? Alguns fundos fazem isso por alguma política mais de boa vizinhança, mas não necessariamente o fundo precisa chamar você para fazer isso. O HGBS fez isso, alguns outros fundos fizeram, eles não avisam que vão fazer, na verdade eles avisam que vão fazer, mas não pedem a sua autorização. Tá? Até porque, pessoal, no fundo, não muda nada. Simplesmente é uma pizza que era antes dividida para 4 pessoas, o mesmo tamanho de pizza, agora é dividido para 8. O mesmo, só ficou pizzas menores, só que o pedaço o tamanho da pizza é o mesmo, não mudou. Então, tanto é que o patrimônio não muda, continua 1.274, só que agora o fundo ele multiplicou por 10 a quantidade de cotas e divide por 10 a quantidade de preços. Então, pessoal, isso aqui eu acho que todos vocês já têm noção, ciência, que o base 10, o desdobramento, não muda nada no fundo. Ele somente dá acesso a pessoas que antes não conseguiam investir com R$100, agora conseguem investir com 10, e essa é a lógica do desdobramento. A gente vai ver isso nos próximos meses, esse efeito. Então, o fundo ele desdobrou e isso já passou, já estamos numa nova fase. E aí eles até colocam aqui, fomentar o aumento da liquidez, a partir de um acesso facilitado de novos investidores, possibilitar uma diversificação mais ampla de nossa base de cotistas, e o fundo poderá incorrer no potencial de valorização das suas cotas no longo prazo. Pessoal, vocês sabem que eu sou bem cético em relação a isso, fiz um vídeo falando que esse terceiro aqui, de fato, não tem nada a ver com desdobramento. Sim, pode ter a ver com desdobramento pelo pior motivo do desdobramento, que é a entrada de investidores que não deveriam investir em fundo imobiliário ainda, porque ainda não tem o conhecimento necessário. O fato de estar muito barato possibilita com que eles entrem e, quando tem algum problema de mercado, entendem que não deveriam estar ali e saem. Então existe ao contrário, uma desvalorização. E por outro lado, uma subida de mercado aí, o pessoal começa a comprar vendo que tá todo mundo comprando, começa a comprar porque é barato e faz subir sem necessidade. Acaba perdendo dinheiro, porque na hora que o mercado entende, as pessoas entendem que o fundo tá caro, começam a vender, essas pessoas saem vendendo porque entraram no momento errado, tá? Mas esse a gente vai ver mais para frente. Sim, liquidez, pessoal, de fato, eu já mostrei no vídeo que é uma liquidez em tese. Não é porque aumentou a de base 10 que aumenta a liquidez, você tem um aumento no número de cotistas, só que às vezes a liquidez não aumenta porque os cotistas começam a negociar menos. Então, mas a gente vai ver, de fato, assim, não muda nada para o fundo, esse que é o mais importante. E aqui o ponto positivo do LZR, porque o fundo ele tinha um formador de mercado, porque a liquidez, eles entendiam que era uma liquidez baixa. O formador de mercado nada mais é, pessoal, que uma empresa, uma instituição financeira contratada para ficar lançando ordens a mercado, comprando e vendendo para fomentar a liquidez. Ou seja, ele joga a ordem, compra, vende para fomentar a liquidez. Como o objetivo do base 10 era aumentar a liquidez, eles já entenderam, falaram, bom, se eu vou aumentar a liquidez, eu não preciso ter mais o formador de mercado, porque é um custo para o fundo. E aí eles encerraram o contrato aí com a XP, que era o formador de mercado, e isso é importante, esse aqui é um ponto positivo. E aqui, pessoal, que começa a questão. Ao término, a posição de caixas e valores mobiliários era cerca de 185 milhões, ou 15% do patrimônio líquido. A gente já vai entrar sobre isso, que acho que esse é o principal ponto da minha reflexão esse mês. Próximo pagamento dos rendimentos será de 8,2 centavos. Agora, pessoal, se acostumem com a LZR, que quando você tem na base 100 pagando 82 centavos, agora é 8,2. Se você tem uma cota, você vai receber 8 centavos. E aí, esse é outro problema. Como é que recebe esses centésimo? Se você tem menos de, por exemplo, no caso aqui, 4 cotas. Se você tem 4 cotas do LZR, e aí? Como é que você recebe, né? Esse é um ponto. O fundo hoje tem menos de 1 centavo de reserva, 0,9 centavos. E aqui falando sobre o crescimento do fundo, a diversificação, o fundo agora ele consegue fazer guidance, o que é muito importante. E o guidance do fundo, que é o que a gente já viu nos vídeos passados, é de 7,9 a 8,1. Antes era 79 a 81 centavos, agora é 7,9 a 8,1, embora ele tenha pago acima. E aqui é importante, eles não consideram vendas, então pode ter venda no radar.
Tá? Então o fundo hoje tem 23 imóveis amplamente diversificados no portfólio, sendo que ele tem controle sobre outros fundos, como a gente sabe, tem o fundo lá da Dupont e o fundo da Aliança Digital, que são outros fundos que ele tem controle sobre esses fundos que investem em outros imóveis. E esse aqui também é um outro ponto importante que eu quero comentar com vocês. Então aqui o fundo pagando 8,2 centavos, o mesmo do mês passado, gerou praticamente a mesma coisa, então ele está tranquilo em relação a isso. É o recorrente do fundo que ele está distribuindo, isso é muito bom. Bom, aqui a gente vê o pagamento, a formação. Pessoal, aqui, vamos passar aqui não tem muito essa parte aqui, tá tudo aqui explicado aqui embaixo. Vamos lá, pessoal, aqui que acho que é o ponto mais importante. Primeiro ponto que eu quero trazer de reflexão para vocês, e eu vejo que tem muitos vídeos no YouTube, de pessoas muito boas, inclusive, que eu respeito muito, que insistem em usar informe mensal para fazer avaliação de fundo imobiliário. E deveria, assim, não tiro a razão. Porém, pessoal, cada vez mais vocês não devem usar informe mensal. Por quê? O informe mensal, ele mostra apenas a situação do fundo. Só que cada vez mais, e isso vai ser uma tendência e não vai cada vez mais aumentar, até mesmo para fugir de algumas situações tributárias, os fundos vão cada vez mais utilizar veículos para investir em ativos. Exemplo, você tem um outro fundo imobiliário, onde este fundo imobiliário compra o ativo, e você vai lá e compra todas as cotas desse fundo imobiliário. Então no informe mensal não vai mostrar esse ativo como sendo do seu ativo, e sim sua participação em cotas desse fundo. E isso vale para o passivo também, porque você tem o passivo que é diretamente no CNPJ do fundo, e aí isso vale para o imóvel. O ativo só vai aparecer no informe mensal do LZR, aquele ativo que estiver na matrícula com o CNPJ do fundo. Mas, por exemplo, o Scala lá de Porto Alegre, ele não está no CNPJ do LZR, ele está no CNPJ do Aliança, agora eu não lembro, o fundo digital da Aliança, que é a LZR cotista desse fundo. E aí ele utiliza esse veículo porque são várias estratégias mais para frente. Não vejo problema nisso, tá? Eu vejo até como são soluções que o fundo pode, que aí vai entrar na parte de caixa também, o fundo tem mobilidade para isso. Não vejo tanto problema. Mas o problema que eu vejo aqui é as pessoas utilizarem informe mensal para analisar, por exemplo, fazer a estrutura de capital de um fundo a partir do informe mensal. Você não consegue fazer isso. Por quê? Um passivo, o Gari é um exemplo disso. O Gari tem 2 fundos lá que ele controla praticamente todos os ativos do fundo. Toda a parte de renda urbana que entrou no Gari está dentro desses outros 2 fundos. E os passivos estão dentro desses fundos. Se você olha o passivo do Gari e monta pela estrutura de capital, o Gari não tem alavancagem nenhuma. Só que toda a alavancagem está nos outros fundos. E se você olha apenas o informe mensal do Gari, que assim é o fundo que você está olhando, você tem uma conclusão errada. E a mesma coisa vale para o LZR. Vocês vão ver que o passivo que está no informe mensal, isso eu mostrei no vídeo passado, ele não bate com esse passivo. Exatamente porque tem passivo isso aqui, ó, ele não está dentro da LZR. Ele não está dentro da LZR. Esse fundo, o passivo diretamente no CNPJ do LZR. Ele está dentro do Aliança Digital. Entenderam? Então, esse é o primeiro ponto que traz muito mais importância e responsabilidade para o relatório gerencial. Porque a partir do momento que a gente não consegue usar o informe mensal como a base de dados, o relatório gerencial torna-se muito mais importante. E aí, pessoal, entra um pouco da questão da reflexão que eu fiz na confiança que você tem ou não tem que ter na gestão. E por que eu falo confiança na gestão? Porque o relatório, como o próprio nome diz, é gerencial. Ele não segue regras contábeis como é o próprio informe mensal. E o relatório gerencial, ele tem muito a ver com o viés de framing, claro que eu falo para vocês que é aquilo que o gestor quer ver, mas se a gente não confia nas informações que estão no relatório gerencial, nós não podemos investir no fundo imobiliário. Então, a partir do momento que as informações estão ali, e isso... Aí vocês podem falar, poxa, Eric, mas aí fica complicado a gente ficar confiando 100%, mas eu não estou falando para vocês confiarem 100%. Mas vocês precisam, se vocês querem investir no fundo e delegar o seu dinheiro na mão de um gestor, vocês precisam confiar no que ele está colocando ali. E aí entra a segunda parte da minha reflexão. Por quê? Se vocês lembrarem o estudo que eu fiz, o fundo hoje, ele não tem... Eu vou pegar até o Excel que eu mostrei no vídeo passado, retrasado, onde eu mostrei que ele não tem aqueles 180 milhões em
Caixa, ele tem, e aqui ele coloca, isso ele sempre deixou claro, que é a posição atual de caixa e valores imobiliários, ou seja, tá muito claro aqui, pessoal, que ele considera a posição que ele tem de fundos imobiliários. E aí eu cheguei a comentar, poxa, ele não vai vender GGRC agora, porque se ele vender o GGRC, ele vai ter prejuízo, tendo prejuízo ele não vai distribuir rendimento. Tem alguns fundos, por exemplo, ele não vai vender as posições que ele tem do Alianza, não vai vender outras posições. Mas eu frisei mais no GGRC, né, que foi a última compra. Tem o VRTM, tem algumas. Se a gente for fazer as contas aqui, provavelmente, se ele for vender esses fundos imobiliários, ele vai ter prejuízo. Então ele não teria esse dinheiro disponível. E aí eu coloquei que o que ele tem de dinheiro em caixa seria possível para 2025 e não os 2 anos como ele coloca aqui. E aqui vai a reflexão que eu fiz, pessoal. Na verdade, não foi uma reflexão, foi uma reflexão provocada. Conversei com algumas pessoas muito importantes de mercado financeiro, importantes que eu digo nas suas áreas de atuação, não são famosas, né? São importantes. Inclusive eu conversei com uma pessoa responsável por um family office. Family office são aquelas estruturas de famílias que têm muito dinheiro. Pessoal, e quando eu falo muito dinheiro, eu estou falando para mais de 100, 200 milhões de reais. E elas contratam, tem uma estrutura para elas apenas, um fundo de eles criam, não investem na bolsa, pessoal, eles não investem diretamente, porque imagina, a pessoa quer investir 10 milhões de reais num dia, ele não tem liquidez para comprar, a não ser ação, talvez ele consiga algumas, mas fundo imobiliário não vai conseguir. E aí eu conversei com essa pessoa e a gente estava batendo um papo e eu falando sobre essas minhas preocupações, ele falou, Eric, olha só, esse é um ponto que dificilmente um investidor, sem ter o conhecimento de estruturas muito grandes, vai saber. E aí a gente batendo papo, ele falou, olha só, e aí ele usou, aí eu dei uns exemplos, falei do LZR, falei do XPML, falei de outras situações, de outros fundos que utilizam, colocam no relatório gerencial a posição de fundos imobiliários que eles têm, como sendo disponibilidades para pagar alguns valores, né, de alavancagem. E ele me explicou o seguinte, ele falou, na verdade não só ele, mais de alguma pessoa, mas falaram a mesma coisa, falaram de maneiras diferentes, mas no mesmo sentido. Ele falou, Eric, eles estão certos em colocar. Por quê? Pensa só o seguinte, se eu quero comprar GGRC para o meu fundo, ele dando o exemplo do GGRC, comprar o GGRC para o Family Office, eu tenho 50 milhões de reais. Eu vou colocar esses 50 milhões de reais na bolsa para comprar o GGRC, eu vou ficar um mês para conseguir comprar. E aí o que eu faço? Eu vejo quem tem. O LZR tem essa posição. Fala, LZR, faz o seguinte, eu quero comprar a sua posição do GGRC e eu quero comprar ele no preço patrimonial. O LZR vai lá e vende no patrimonial, ou seja, ele não tem prejuízo. E isso vale para qualquer fundo, pessoal. Embora, no caso do GGRC, isso me gerou uma dúvida que eu acabei esquecendo de perguntar para ele, e aí eu já falo para vocês, tô quase alinhando uma live com o pessoal da LZR. Dentro em breve eu vou anunciar para vocês aí a live que eu vou fazer com a gestão do LZR e eu quero perguntar isso. Isso quando a gente fala de um fundo que não é negociado na bolsa, como foi o caso do XPML, tem alguns fundos que não são negociados em bolsa, é mais fácil. Quando ele é negociado em bolsa, eu não sei como é que faria isso, se de fato consegue. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, os acessos que os gestores de fundo imobiliário têm são muito diferentes do que a gente como investidor pessoa física tem. Então eles conseguem ter acessos que a gente não vai conseguir ter. Inclusive a esses tipos de investidores que não estão preocupados, pessoal, em pegar o GGRC, que está custando patrimonial 10 e no mercado está custando a 9, ele não está preocupado em pegar R$1 a mais de diferença. Até porque ele não conseguiria comprar a quantidade que ele tem de dinheiro nesse fundo. Então ele consegue negociar isso. Então, ele falou, não tem problema nenhum o fundo usar os fundos imobiliários aqui como caixa, porque ele não vai negociar esse fundo, não vai ter prejuízo na negociação desses fundos, principalmente os que são mais ilíquidos também. E o outro ponto é o seguinte, e aí eu falando sobre fundos que, ele tem participação por exemplo, o LZR tem participação no fundo da Alianza Digital, ou ele tem outros fundos, o próprio Gari tem participação em outros fundos. E eu falei, mas eles não vão vender. Aí ele me virou e falou assim para mim, quem disse que eles não podem não vender? Inclusive, essa questão do fundo não ter o imóvel diretamente, ter ele controlado em outro fundo, dá muito mais liberdade, inclusive, para ele vender uma participação desse fundo imobiliário para quem quiser, para levantar dinheiro e continuar sendo controlador do fundo, tendo mais de 51% das cotas. Percebem, pessoal, que a gente começa, e isso vale muito para mim, e eu quero passar isso para vocês.
E o meu objetivo aqui é que vocês cada vez mais se tornem investidores melhores, investidores sem vieses emocionais, investidores mais realistas. O fundo, por exemplo, a LZR hoje, ele tem uma posição muito grande em outros fundos que na nossa cabeça, qual o sentido ele vender uma participação do Aliança Digital, sendo que ele usa esse fundo para ter os imóveis que ele tem? Ele pode vender em qualquer momento. Inclusive se ele precisar levantar caixa. Ele pode vender, por exemplo, o fundo ele tem participação de 100% no fundo, ele vende 10%. Ele continua tendo 90% nesse fundo e levantou caixa. Então, pessoal, esse é um ponto que eu falo para vocês, ficarem tranquilos em relação, quando o fundo coloca que ele tem a disponibilidade, ele tem mesmo. Porque, e aí até o outro ponto que ele falou, inclusive bateu muito com o que a gestão do Gary falou na nossa live, cara, não faz o menor sentido eu, gestor de recursos, ele falando, gestor de recursos, ter um dinheiro voluptuoso parado no CDI. Eu preciso rentabilizar isso. Então não faz sentido eu ter esse dinheiro imobilizado no CDI, num investimento CDI 100%, para garantir a alavancagem. Sendo que eu tenho outras maneiras de fazer isso, rentabilizar e ainda continuar garantindo a alavancagem. Então, isso, por exemplo, ele falou, cara, se eu vejo uma situação onde um fundo, se eu sou gestor de um family office ou de um fundo de investimento fechado apenas para alguns cotistas com muito dinheiro, e eu fico falando que eu tô com 200 milhões parado em caixa, os caras me mandam embora, porque eles querem rentabilizar esse dinheiro. Só que gestor de fundo imobiliário tem que ter muito mais conservadorismo. Entenderam? Então, eu acho que isso fez com que a cabeça me abrisse um pouco essas conversas que eu tive, até para analisar um pouco mais os relatórios com uma visão um pouco mais, tentar analisar com uma visão também do gestor e não somente como cotista. E eu sou, como vocês sabem, eu sou cotista da LZR desde 2019. Eu sou muito tempo cotista da LZR. Mas isso não me fez, por fato de eu ser cotista da LZR, não me fez eu privar vocês da minha análise de eu continuo achando que o fundo está extremamente alavancado. Porém, eles consideram, a própria gestão considera, na minha visão olhando o relatório, que é o momento de fazer a alavancagem. E é isso que eu quero conversar com eles na live. Será que era esse o momento mesmo? É isso que eu quero ter com eles, e assim que eu tiver, até no máximo essa semana, eu tô gravando esse vídeo no dia 27, provavelmente até sexta-feira, que esse vídeo já vai ter saído, eu já vou ter informado para vocês a live. Então pode ser que vocês estão assistindo esse vídeo e a live já foi, eu já divulguei a live. Então, pessoal, a questão é a seguinte, de fato o fundo tem essas disponibilidades, e um outro ponto que a gente também tem que considerar é o seguinte, o mercado está se recuperando, e se a gente for pegar hoje, o LZR, ele está cotado a R$10,02. R$10,02. O patrimonial do LZR hoje tá por volta de R$10,40, né? 10,40, 10,42. Ou seja, ele precisa valorizar alguma coisa aqui ainda. Mas tá caminhando para isso. E aí eu uso a questão do próprio TRXF. O TRXF aproveitou, e eu comentei isso com vocês, o TRXF passou do patrimonial, ficou um pouquinho consistente, foi lá e fez emissão. O LZR, ele tem que fazer emissão na hora que tiver chance. Exatamente, pessoal, porque se a gente olhar hoje a estrutura de alavancagem, qualquer 100, 200 milhões aqui para o LZR já vai fazer uma diferença tremenda. Porque ele não vai precisar se desfazer de fundo imobiliário caso ele necessite, e ele vai ter dinheiro para pagar tudo isso aqui. E a gente vê, né, pessoal, tem algumas dívidas aqui, tem IPCA mais 8,54, essas aqui são baratas, né, mas essa aqui do Aliança, que inclusive é uma das que eu falei que, na minha visão, não foi uma compra tão interessante para o fundo, mas eu até quero questionar isso na live, é uma dívida cara, ele pode, eu não sei se tem multa de pré-pagamento isso aqui, mas seria uma dívida interessante para amortizar, ou simplesmente antecipar pagamentos. Ainda tem os earnouts que a gente não sabe se serão pagos. Mas assim, o fundo ele precisa aproveitar essas janelas de emissão. Ele precisa fazer isso e quem sabe, né, tendo oportunidade, eles vão fazer emissão. Eu quero ver se eles quando a gente fizer a live, se isso tá no radar. Mas pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Foi mais uma. E aqui a gente vê de fato essa parte aqui não mudou, o fundo continua extremamente alavancado. E aí a gente tem sempre que tomar cuidado, porque quando o dividendo hoje que ele paga é um dividendo alavancado. Então vocês têm que ter noção que a partir do momento que ele baixar a alavancagem, há uma chance grande do rendimento cair.
E isso vocês têm que ter em mente. E aí eu volto a falar, será que tinha necessidade de crescer dessa maneira? Sendo que ele tinha feito uma alavanca, uma emissão boa, conseguiu captar bastante dinheiro, mas comprou mais do que ele tinha de dinheiro. Isso é fato, ele comprou mais, tanto é que a gente vê que o fundo ele tem dinheiro para 2 anos do que ele tem de alavancagem. E ele aqui ele tem, a partir de 2027 aqui, começa a apertar, ele não vai ter dinheiro. Então ele cresceu mais do que ele conseguiu de dinheiro. E aí a gestão entendeu que era o momento. Só que eu sempre gosto de falar, quem tem dívida tem que torcer para tudo dar certo. Então o fundo está contando que vai melhorar o mercado, eles vão conseguir fazer venda e é isso, né? É esse ponto. Então aqui está a estrutura do fundo, né? Outra preocupação que eu quero tirar com eles é como é que está essa questão do imóvel da Atento, porque é o que está mais próximo aí de vencer. É um imóvel numa localização que eu conheço, não é tão privilegiada, mas eu também acho que o fundo, a gente não tem como saber o que está acontecendo, se o fundo tem já propostas ou se vai renovar com a Atento, a gente não sabe. O que a gente sabe é que está vencendo o contrato. E aí, é claro, também eu tenho quase certeza que eles não vão abrir, porque é comercial, mas a gente tem que ficar atento a Atento. E é isso, pessoal. E vocês têm que entender que o LZR tem imóveis que são imóveis complexos, não são imóveis tão simples de... tem imóvel refrigerado, que se o locatário sair, o fundo ou ele vai ter que gastar um dinheiro para remodelar o imóvel e aí não inviabiliza, ou ele locar para um outro ativo, uma outra empresa que tenha a mesma pegada. E o fato também, pessoal, a gente tem que entender é que todos esses contratos, principalmente esses que vencem por agora, a gente está falando aqui da BRF 2029, que são mais cedo, mas a gente tem o Atento que vence 2026. Esse contrato, pessoal, ele é um contrato que vem sendo reajustado pela inflação todos os anos. Como é que está a média de preço aqui na região? Será que mesmo com Atento renovando, esse preço de locação não vai cair? Exatamente porque ele está muito defasado em relação à região, é outro ponto que a gente tem que aguardar para ver como é que o fundo vai tratar. Mas aqui, pessoal, um ponto positivaço da gestora, isso o GGRC também faz, é colocar os preços de aluguel dos imóveis. A gente consegue calcular cap, isso é muito bom. São poucos os fundos que colocam valor de locação dos imóveis, isso é um ponto positivo. Aí, para fechar, pessoal, algo que eu não tinha visto ainda, quero mostrar para vocês, e a gestora cita o meu nome, pessoal, cita, só que eles não colocam no relatório, eu particularmente nunca tinha visto isso. Eles colocam aqui, ó, se a gente for pegar aqui na parte de, quer ver, ó, aqui, ó, a LZR na mídia, eles têm os meus vídeos aqui, eles colocam aqui, ó, Liberdade os fundos, os meus vídeos aqui, tem vários vídeos meus aqui, então é bacana, obrigado aí a Aliança. Eu não sabia, eu não tinha, não olhava, não entrava isso. Eu até vou perguntar se eles não podem colocar no relatório como outros fundos fazem. Beleza, pessoal? Interessante, acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu precisava passar essa minha visão para vocês. E eu queria saber se vocês concordam ou não. Deixem aí nos comentários, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.